Fala aí, pessoal. Bom, antes de tudo, é só para deixar claro o seguinte: enquanto as nossas aulas aqui não estiverem no mesmo ponto que as aulas da Seduc, eu vou disponibilizar os vídeos, tá ok? Bom, eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam em casa, por maior que seja a vontade de sair, de ficar fora dela, tá? Então, bora começar. Então, galera, a gente vai trabalhar hoje com uma grandeza física que vai facilitar muito o entendimento do nosso próximo tópico, que são as leis de Newton, que constam na segunda apostila, que acredito eu que deva ser disponibilizada, a Seduc vai mandar, enfim. Eu não sei exatamente como isso vai acontecer, que é o conceito de aceleração média. Então a gente vai entender o que é aceleração média, a gente vou mostrar como determinar a aceleração média e depois a gente vai trabalhar com alguns exemplos em cima disso. Observem essa situação aí extremamente simples. A gente tem um ciclista e ele está, no caso, né, vamos considerar numa trajetória retilínea, e a velocidade dele é medida em dois pontos diferentes. Em um ponto ele se encontra a 10 metros por segundo e num outro ponto ele se encontra a 20 metros por segundo. O que acontece? Passou-se, né, como vocês também podem observar, o intervalo de tempo de 20 segundos entre essas duas medições de velocidade. Mas o que é importante aqui entender? Que, primeiro, a velocidade dele foi modificada, certo? A velocidade dele, na medida que o tempo passou, ela se modificou. E aí, quando isso acontece, a gente diz que esse corpo ele possui aceleração. A aceleração média, ela é uma grandeza física que mede a variação da velocidade de um corpo na medida em que o tempo passa. Tá? Então, nesse caso aqui, observem que a velocidade do ciclista ela aumentou 10 metros por segundo, porque de 10 para 20 metros por segundo ela aumentou 10 metros por segundo. E isso ocorreu em 20 segundos, beleza? Então, quando a velocidade de um corpo muda, varia, a gente diz que um corpo ele possui aceleração. E a aceleração, como eu falei, é a grandeza física que mede a variação, o quanto que a velocidade de um corpo varia na medida em que o tempo passa. Bem, como eu falei, né, a aceleração ela mede a variação da velocidade na medida que o tempo passa, ou seja, como é que a gente calcula a aceleração de um corpo? Ela é dada através dessa relação aí que eu deixei destacada. A aceleração média, que a gente vai representar pela letra A, ela vai ser igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. A variação da velocidade ela é sempre dada pela diferença entre as velocidades final e inicial do corpo, assim como o intervalo de tempo ele é dado pela diferença entre os instantes final e inicial da análise do movimento desse corpo, beleza? Além disso, a unidade que a gente mais vai se utilizar para representar a aceleração média, como aparece, é essa aqui, é o metro por segundo por segundo. Só que é chato a gente ficar escrevendo dessa forma. Então, esse metro por segundo, na realidade a gente representa desta forma aqui, como sendo metro por segundo ao quadrado. Tá?
E existem outras unidades qualquer unidade de velocidade dividido por uma unidade de tempo é uma unidade de aceleração, mas uma outra que aparece assim com um pouco menos de frequência, mas pode aparecer nos exercícios é essa outra aqui, ó, que é o quilômetro por hora por segundo. Então, mais uma vez, metros por segundo ao quadrado mostra o seguinte, em um segundo, de quanto variou a velocidade de um corpo. Então, metros por segundo ao quadrado é a unidade mais usual de aceleração. Beleza? Então, vamos analisar aqui alguns exemplos bem simples. O primeiro deles está dizendo o seguinte, ó, vamos retomar a situação do início da aula. Um ciclista tem a sua velocidade aumentada de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo em 20 segundos. Qual a sua aceleração média? Bom, se eu quero saber a aceleração, o que é aceleração? Por definição, variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, certo? Essa é a fórmula, essa é a equação que nos permite determinar a aceleração de um corpo. Agora, eu tenho que saber, primeiro, de quanto variou a velocidade desse ciclista. Se a velocidade dele aumentou de 10 para 20 metros por segundo, o que isso significa? Que 20 metros por segundo é a velocidade final dele, 10 metros por segundo é a velocidade inicial, certo? Então, quanto vale a variação da velocidade no caso desse ciclista? É a velocidade final, 20 metros por segundo, menos a velocidade inicial dele, 10 metros por segundo. 20 menos 10 dá 10. Tranquilo? Aqui embaixo a gente precisa colocar o intervalo de tempo que ele levou para que essa sua velocidade fosse aumentada. Então, observem que pelo enunciado, nesse caso, levou-se 20 segundos para que a velocidade desse ciclista ela fosse aumentada. Então, aqui no intervalo de tempo, a gente vai colocar 20 segundos. Então, reparem, aqui é fácil, né? Porque eu tenho que dividir 10 por 20, 10 divididos por 20 é meio, e sobra o quê? Metro por segundo por segundo. Mas o que é metro por segundo por segundo? É o metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, a aceleração desse ciclista é igual a meio metro por segundo ao quadrado. Fisicamente falando, o que isso significa? Que a cada segundo a velocidade desse ciclista está aumentando meio metro por segundo, ok? E outra coisa, quando um corpo ele acelera, a aceleração vai ser representada por um número positivo, sempre. No segundo exemplo, ele está dizendo o seguinte, partindo do repouso, um avião atinge a velocidade de 270 km por hora no intervalo de tempo de 25 segundos, que a aceleração média deve ser aplicada em metros por segundo ao quadrado. Então, o que acontece aqui? Além de calcular a aceleração, ele faz uma outra imposição, que essa aceleração ela tem que estar expressa em metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, isso a gente tem que estar bem claro na cabeça. Então, a aceleração é variação de velocidade dividido por intervalo de tempo. E aí, observe, se esse avião ele parte do repouso ele está parado. Se ele está parado, a velocidade é zero. E se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é zero. Tranquilo? Ele partiu do repouso. Isso está claro para todo mundo? Então, a velocidade inicial dele é zero, a velocidade final dele é de 270 km por hora. Então, de quanto variou a velocidade desse avião? É a velocidade final dele, 270 km por hora, menos a velocidade inicial, que é igual a zero. Dividido isso aqui tudo pelo intervalo de tempo, que nesse caso é igual a 25 segundos. Bem, 270 menos zero dá 270 quilômetros por hora, divididos por 25 segundos. Agora observem o seguinte, eu não posso dividir o 270 por 25, porque a questão agora aqui da unidade, ele pede para calcular a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Nessa unidade de aceleração, a velocidade ela precisa estar expressa em metros por segundo, ok? Então, como essa velocidade aqui
está expressa em quilômetros por hora. A gente tem que relembrar, né, da aula 3, da aula 4, quando a gente viu o conceito de velocidade. Quando nós temos uma velocidade em quilômetros por hora e a gente quer transformar essa velocidade em metros por segundo, a gente faz o quê? Pega o valor da velocidade e divide por 3,6. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, 270 divididos por 3,6 dá 75, no caso, obviamente, né, eu já fiz a transformação metros por segundo, e agora sim eu tenho que dividir. 75 divididos por 25 dá 3, e a unidade, que é a unidade pedida, né, eu tenho 3 metros por segundo ao quadrado. E o que fisicamente falando isso significa? Que esse avião tem a sua velocidade aumentada 3 metros por segundo a cada segundo. No exemplo 3, nós temos o seguinte, ó, um motorista a 30 metros por segundo vê o sinal vermelho à sua frente e pisa nos freios. Sabendo que o processo de desaceleração levou 4 segundos, determine a aceleração escalar média do veículo. Então, pessoal, o que acontece aqui? Eu quero calcular a aceleração, certo? A aceleração é variação de velocidade sobre o intervalo de tempo. Até aí foi. Aí ele está dizendo o seguinte, que ele estava a 30 metros por segundo, ou seja, a velocidade inicial dele é 30 metros por segundo, e ele pisa no freio, certo? Ele vê o sinal vermelho, ele pisa no freio. Então o que acontece? Ele não está mais acelerando, na realidade ele está num movimento de frenagem, ele está desacelerando, mas se ele pisou nos freios, a velocidade final dele, nesse caso, vai ser igual a zero, ok? Então, e ele levou 4 segundos, né? Ele não, né? No caso, o carro levou 4 segundos para parar totalmente. Então, observem que a aceleração é variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Mas o que é variação de velocidade? É sempre velocidade final menos a inicial. Ou seja, velocidade final dele é zero, menos a velocidade inicial dele, que é 30 metros por segundo, sobre um intervalo de tempo que é igual a 4 segundos. 0 menos 30 dá menos 30 divididos por 4 dá menos 7,5, e a unidade, né, metros por segundo ao quadrado. Então, observe o seguinte, no caso, né, o corpo ele está desacelerando, ele está num movimento de frenagem. Se ele se encontra nessa situação, a aceleração sempre vai ser representada por um número negativo. Esse é um ponto. E o que fisicamente falando, esse valor ele está nos indicando? Que, nesse caso, a velocidade do carro está diminuindo 7,5 metros por segundo a cada segundo, ok? Então, corpo acelerou, a aceleração vai ser sempre dada por um número positivo. O corpo está freando, a aceleração vai ser sempre dada por um número negativo. Então, galera, na próxima semana eu vou trazer a correção dos exercícios propostos dessa aula de aceleração, tá? E vocês também, já vai ser disponibilizado também o quiz, só com exercícios referentes à aceleração média. Algo que eu não falei no início, mas aí eu vou deixar claro, é que essa aula, apesar de ser necessária para a gente entender as leis de Newton, ela não aparece nas apostilas, tá? Então, é importante que vocês entendam o conceito, porque ele vai ser muito útil desse ponto em diante, tá? Então, um grande abraço e fiquem bem, tá?